Meus amados irmãos, queridas irmãs, louvado, bendito e adorado seja o nosso Rei, Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos conversando sobre a Palavra de Deus, já alguns programas sempre falando sobre a Palavra de Deus. Que a Palavra de Deus não é um livro, é uma pessoa. E São Paulo fala uma pessoa viva e eficaz, que está viva e que cumpre aquilo que ela está dizendo. Jesus fala, a palavra que digo para vocês é espírito e vida. Vai passar o céu e a terra, mas jamais vai passar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela realiza a palavra de Deus. Deus sustenta o universo com o poder da sua palavra. Quando Deus diz uma coisa, aquilo acontece. Faça-se os rios, os mares, os lagos. Deus disse, aquilo acontece. Deus sustenta. Como a chuva cai do céu e para lá não volta sem cumprir a sua missão de regar a terra, fazer os grãos fecundar, a palavra de Deus também não volta para Deus sem cumprir aquilo que ela promete. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ainda que eu passe pelos momentos mais difíceis, pelo vale escuro, nenhum mal temerei, Deus está comigo, Deus me protege, Deus está do meu lado. Então a palavra de Deus é o próprio Deus. Jesus queria mostrar isso para os seus discípulos e um dia ele conta uma parábola. Parábolas são histórias que Jesus cria para que as pessoas entendam o seu recado, que às vezes é difícil de entender, ele cria uma história para entender. E Jesus disse, um homem descia de Jerusalém em direção a Jericó. Jesus estava ensinando isso para quem? Para os judeus. E o que é Jerusalém para os judeus? É a capital da fé. É o local onde os judeus até hoje se reúnem para suas festas religiosas. Eles não adoram a Deus nas sinagogas. A sinagoga é um local onde eles se reúnem para meditar a palavra de Deus ali, o Torá, as leis. Então eles estão ali, alguém lê, explica tal, mas quando vão adorar a Deus, é Jerusalém. Tanto é que a samaritana pergunta, Senhor, eu devo adorar aqui em Garizinha, porque o nosso povo, os samaritanos, fala que aqui, os judeus falam que é em Jerusalém. Onde que eu devo adorar? Aqui ou em Jerusalém? Nem aqui, nem em Jerusalém. Deus é espírito. E se adora a Deus em espírito e em verdade, onde você estiver, você pode estar adorando a Deus, né? Em qualquer lugar. Então, para os judeus, só se adora em Jerusalém. As festas dos judeus, Pentecostes, a festa das colheitas, todas as festas que eles têm são feitas em Jerusalém. Jerusalém é o local do encontro com Deus para os judeus. Ali se encontra Deus. Jesus estava dizendo, um homem afasta de Deus em direção, Jericó era a cidade do pecado. Um homem afasta de Deus em direção ao pecado. Quando o homem afasta de Deus em direção ao pecado, ele fica uma presa fácil do inimigo. Quando ele afasta da oração, da vida sacramental, da comunidade, ele fica uma presa fácil. O inimigo leva ele facinho. Então, um homem afastou de Jerusalém em direção a Jericó. Veio os ladrões, pegaram aquele homem, vieram os ladrões, pegaram aquele homem, roubaram tudo que ele tinha de valor. Fé, a vida de oração, aquilo que eles tinham de valor. Então, tirou tudo daquele homem e deixou aquele homem semi-morto. Um homem sem Deus é um homem semi-morto. O que faz a nossa alegria, a nossa vida, é a presença de Deus. Vive feliz aquele que se envolve com Deus. Gozar a vida é viver na presença de Deus. Então, os ladrões, diz a parábola, vieram e roubaram o que o homem tinha de valor. Deixou o homem semi-morto. Nisso passou por ali. A história fala do sacerdote, tal, do levita. Eu quero pegar um outro lado que foi abordado por Santo Agostinho. Todo mundo pega sempre do lado da caridade, atender. Santo Agostinho pega também um outro lado. E ele fala, nisso aproxima daquele homem um samaritano. Quem que era o samaritano? O samaritano era aquele que os judeus repugnavam, que os judeus rejeitavam, que os judeus não aceitavam. Aquele que não era aceito, que era o rejeitado, que era a pior espécie para eles, foi aquela pessoa que veio dar socorro. E colocou nas feridas, desceu do seu animal e colocou nas feridas daquele homem o vinho e o azeite. O que seria isso?
Jesus estava dizendo, aquela pessoa que é o rejeitado, porque Jesus era rejeitado dos judeus. Jesus era aquele que eles diziam, pode vir coisa boa de Nazaré? Ele não é filho do carpinteiro? Nós não conhecemos, como é que ele diz que ele é o Messias? Eles esperavam que o Messias viesse de uma família talvez de sumos sacerdotes, de uma família talvez de uma pessoa a nível muito alto, mas não filho de carpinteiros. Mas Jesus dizia, o rejeitado, aquele que não foi aceito, foi aquele que desceu, não do seu animal, mas desceu do céu. E colocou nas feridas daquele que está enfermo, que está doente, o vinho. O vinho lembra para nós o quê? O vinho lembra o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos lembra o quê? A salvação. Jesus veio até nós, colocou nas nossas feridas a salvação. Mas não basta Jesus me dar a salvação, é mais. Aí nos deu o azeite, colocou o azeite lembra o quê? O óleo, batismo, crisma, Espírito Santo, vida nova. Jesus nos deu a salvação e a vida nova. Mas não basta ainda, é preciso mais. Só a salvação e a vida nova não basta. Aí ele pegou aquele homem e levou aquele homem para a hospedaria. Levou aquele homem. A hospedaria é o quê? A igreja. Aí leva, entrega aquele homem na hospedaria e fala, vou te dar 2 denários. Esses 2 denários são suficientes para restaurar qualquer vida, libertar qualquer jovem das drogas, transformar qualquer casamento, mudar qualquer realidade. Toma esses 2 denários e dá para esse homem. E quando eu voltar, porque o samaritano um dia vai voltar. Quem é o samaritano? Jesus. Um dia vai voltar e vai perguntar, o que vocês fizeram com o homem? Se a gente chegar e falar, Senhor, eu achei que não ia adiantar, porque as pessoas estavam tudo desligadas, ninguém queria saber de Deus, está aqui seus 2 denários, estou te devolvendo eles. Servo mau e preguiçoso. Quando você vai ao médico, e você chega lá, é uma doença gravíssima, o médico dá uns comprimidinhos pequenininhos, você chega e fala, não vou dar isso para minha mãe não, minha mãe está morrendo, ela comprou uns comprimidinhos, isso não vai valer nada não. E dali uns dias você liga para o médico e fala, doutor, mamãe morreu. Você deu o remédio? Não, não dei não, doutor, achei que ele tão pequenininho, aquilo não ia. Meu filho, quando eu mando dar o remédio, você tem que dar o remédio, eu sei o que eu estou fazendo. Jesus mandou dar o remédio para aquele homem enfermo. E se você chegar e pegar na volta, falar, então, Senhor, estava difícil, mas eu dei o remédio e o homem está vivo. Ótimo, muito bem, servo bom e fiel, vem regozijar com teu Senhor. O que seria para nós esses 2 denários? Qual a maior fonte de graças e de bênçãos? Toda bênção que você necessita te é oferecida gratuitamente. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu já nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo Jesus. A bênção que você precisa hoje já te foi dada. A bênção que você vai pedir daqui 50 anos já foi dada. A bênção que alguém vai pedir daqui 1000 anos já foi dada. Onde está essa bênção? No Calvário. Ali pelo poder do sangue de Jesus. Toda bênção, toda graça que você necessita. E aonde está o Calvário hoje? Em cada Santa Missa. A Santa Missa é atualização do único, do eterno, do suficiente, do definitivo sacrifício do Filho de Deus por nós. É a Santa Missa. Toda graça que você necessita, toda bênção está ali para você. E quantas partes divide a Santa Missa? Liturgia da palavra e liturgia eucarística. Os 2 denários que são suficientes para tirar o seu filho das drogas, de libertar o seu marido do alcoolismo, daquela vida de adultério, de transformar qualquer realidade, a Santa Missa. Só que a pessoa
quando vai ali, ele tem que ir acreditando. Porque se a pessoa entra na fila da comunhão e ele comunga sem acreditar, ele recebe Jesus? Recebe. Mas qual a diferença então entre aquele que acredita e aquele que não, que os dois recebem? Porque receber Jesus não depende de você acreditar. Ele está ali por causa da palavra de Deus. Isto é o meu corpo. Se você acredita, é. Se você não acredita, é. Mas qual a diferença entre o que crê e o que não crê? Porque aquele que crê recebe as bênçãos e as graças que Jesus traz para nós na Eucaristia. E aquele que não acredita, recebe Jesus, mas não recebe as graças, porque as graças vêm pela fé. Aquela cura do câncer, aquela cura da leucemia, aquela cura da AIDS, vem pela fé. Se você acredita, Jesus diz, será feito conforme a sua fé. O justo viverá pela fé. Deus age com a mesma eficácia na Eucaristia e na Palavra de Deus. Por isso a Palavra de Deus também cura doenças, liberta, santifica, perdoa pecados. Tudo isso que estou falando está na Bíblia, não é coisa que eu estou floreando, não, está na Palavra de Deus. Tudo. A Palavra de Deus, ela é poder, vida, saúde, paz. A Palavra de Deus nos santifica. Santifica-os pela verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Aquele que permanece na palavra de Deus se torna um discípulo de Jesus. Sereis meus verdadeiros discípulos, se permanecerdes em minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vós. João 8:31. Eu conheço e guardo a palavra de Deus. Aquele que ama Jesus permanece na palavra de Jesus. Guarda a palavra de Jesus. Se alguém permanece em minhas palavras, João 8:51, jamais verá a morte. A palavra de Deus. Grande paz tem aqueles que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Salmo 118, 165. Aquele que me ama guarda minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e nele faremos nossa morada. Aquele que guarda a palavra de Deus se torna morada de Deus. Aquele que guarda a minha palavra e me ama, ele será amado por meu Pai, e eu amarei e manifestarei a ele. Aquele que busca a palavra de Deus é amado por Deus, e Deus manifesta de uma maneira extraordinária na sua vida. Aquele que busca a palavra. Aquele que me ama guarda minha palavra. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará um paráclito para que fique eternamente convosco e estará em vós. Aquele que me ama e guarda a minha palavra. João 14:15. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. A palavra de Deus perdoa pecados? Perdoa. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A palavra de Deus aumenta a nossa fé. Quanto mais você vai lendo a Bíblia, a sua fé vai aumentando. A palavra de Deus nos purifica. João 15:3. Vocês já estão puros pela palavra que vos tenho anunciado. Já estão puros pela palavra que vos tenho anunciado. A palavra de Deus traz segurança. Eclesiástico 32. A palavra de Deus traz bênção. Eclesiástico 32:18. Eclesiástico 32:28. Aquele que busca a minha palavra não será atingido, porque ele obedece a minha palavra. Vamos encerrar por aqui. No próximo programa voltamos a falar sobre a palavra de Deus.
Meus queridos irmãos, amadas irmãs, fiquem com Deus até nosso próximo programa, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.